princípios deixados por Deus, enquanto os falsos adoradores tentam fazer do seu jeito. E quando Deus pede uma coisa, irmãos, não adianta trazer outra. Quando Deus diz é assim, não adianta alguém falar não, é assado. Se Deus diz que o dia de guarda é o sábado, não adianta vir com o domingo. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa. Não é. Assim como fruta não é igual ao cordeiro. Assim como melancia, banana, laranja não são igual ao cordeiro. Assim, se Deus pede para guardar o sábado, não é domingo. Não é sexta-feira. Não é segunda-feira. Não é quarta-feira. É sábado. E quando Deus pede uma coisa e as pessoas vêm com outra, sabe o que acontece? A adoração passa a ter problema. E o culto passa a ter problema. E muitas vezes Deus não aceita tal adoração e não aceita tal culto, assim como não aceitou o sacrifício, ou a oferta, ou o altar, ou a adoração do Caim. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas eu não entendo. Só porque eu não guardei o sábado, eu guardo outro dia. Deus não vai me aceitar assim? Quer dizer, eu não estou entendendo isso. Quer ver uma coisa, então, para complicar um pouquinho mais? O pecado de Adão e Eva. Vocês não acham que Deus foi muito duro com Adão e Eva? Por exemplo, Adão e Eva, o que eles fizeram de errado? Adão e Eva fumaram? Não. Tomaram uns mé? Também não. Adão e Eva usaram drogas? Não. Adão e Eva tinham ódio no coração de alguém? Não. Adão e Eva roubaram alguma coisa? Também não. Adão e Eva adulteraram? Não. Então, o que eles fizeram? Comeram uma fruta. Morderam um fruto lá. Não sabemos o nome dessa fruta, mas o Adão e Eva comeram esse fruto. Ora, e o mundo está assim hoje por causa disso? É. Cadeias lotadas, hospitais lotados, crise, doença, desemprego, aflição, dificuldade aqui, dificuldade ali. Por quê? Porque Adão e Eva morderam uma fruta que não devia morder, rapaz. Aí você diz, pastor, mas Deus não foi muito assim, duro, né? Não, não foi. Porque o problema não estava na fruta. O problema veio antes de morder a fruta. O problema estava na desobediência. E desobediência não muda se for relacionado a uma fruta ou a uma droga. Se for desobediência, pode ser relacionado a droga, a roubo, a assalto, a assassinato ou a uma fruta. Ou seja, roubar uma caneta é tão pecado quanto roubar um banco. A questão é a desobediência ou a obediência. Assim, a história do Abel e do Caim, do Abel e do Caim, nos ensina muitas lições. Uma delas é, quando Deus pede uma coisa, não adianta trazer outra. A gente às vezes tenta, né, dar um jeitinho, mas não dá certo, não funciona. Irmãos, o grande diferencial na história dos dois, o ponto principal, sabe o que era? O cordeiro. O cordeiro é que fez a diferença. Deus aceitou a adoração do Abel, Deus aceitou o altar, o sacrifício, tudo que o Abel fez, não porque o Abel fosse melhor que o Caim, não, porque no altar do Abel tinha um cordeiro. Minha gente, olhem atentamente para frente aqui. Nessa noite, aqui nesse salão, nessa igreja, aqui onde estamos, Deus só aceita esse culto se o Cordeiro de Deus for exaltado aqui dentro. Se nós não exaltarmos o Cordeiro de Deus, Deus também não aceita. Deus também não vai se manifestar. Quando as pessoas fazem uma reunião religiosa, um culto qualquer programa espiritual, se Jesus Cristo não for o centro, não estiver ali, não for pregado, não for ensinado na cruz, ressuscitado, vivo, se Jesus, o Cordeiro de Deus, não for exaltado, então tudo isso aqui é em vão. Por isso, Deus aceitou tudo o que o Abel fez por causa do Cordeiro, e não aceitou o que o Caim fez porque não tinha Cordeiro. O problema não estava na fruta, estava na desobediência do Caim, e não ter o cordeiro. Assim, Abel e Caim nos ensinam que existem dois caminhos, o verdadeiro e o falso.
Os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Ligamos então essa história desses dois personagens com Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Vamos agora para uma outra história bem conhecida de todo mundo. É a história de Davi e Golias. Todo mundo conhece, as crianças conhecem, os adultos conhecem. Davi e Golias também representam os dois caminhos de Apocalipse. O Davi, Apocalipse 12, o Golias, o Apocalipse 17. Veja, vocês sabem que o Davi era pequeno de estatura em relação ao Golias. Todo mundo tinha medo do Golias, mas o Davi se levantou e foi em nome do Senhor. E em nome do Senhor, pela fé, ele pegou a funda, pegou 5 pedrinhas, colocou uma na funda e disse: você vem a mim com paus, pedras, armas, isto e aquilo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E o Davizinho não era brincadeira não. Ele foi em nome do Senhor, botou a pedrinha na funda, girou, girou, girou. Todo mundo conhece essa musiquinha, né? Girou, girou, girou e arremessou e jogou. E olha que o Davi era bom de pontaria. E Deus ajudou, aí melhorou mais ainda. E na hora certa, na hora H, a pedra bateu no lugar certo, na testa. E o gigantão veio ao chão, caiu. Quando o gigante caiu, o Davi correu lá, pegou a espada do gigante e cortou o pescoço do gigante. E depois falou assim, está aqui, ó. E os filisteus, ó, como diz na gíria, vazaram, né? Foram embora, caíram fora. Os filisteus. Quem é esse rapazinho aí? Quem é esse garoto que derrotou o gigantão? Pois é, ele foi em nome do Senhor e venceu. Minha gente, o que essa história tem a ver com o Apocalipse? Tem tudo. No Apocalipse, essa mesma história do Davi e do Golias pode ser vista da seguinte maneira. Cordeiro e o dragão. O cordeiro e o dragão. O cordeiro é Jesus, o dragão é Satanás. Assim como Davi era fisicamente inferior ao Golias, assim o cordeirinho é manso, humilde, quietinho, enquanto que o dragão põe mais medo, né? É mais assim, incisivo, é mais agressivo, é mais violento, é mais assustador e tal. Aparentemente o dragão venceria o cordeiro, assim como aparentemente o Golias venceria o Davi. Se você colocasse num ringue Davi e Golias e falasse assim para as pessoas, façam suas apostas, Davi ou Golias, as pessoas lá fora apostariam, sabem quem? No Golias. Mas foi o Davi que venceu o Golias. Se você colocar o cordeiro e o dragão no ringue e falar para o povo aí, façam suas apostas, a maioria apostaria no dragão, por ser grandão, por ser mais assustador. Só que na história da Bíblia e na realidade, quem venceu a batalha não foi o dragão, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Davi venceu Golias, assim o Cordeiro venceu o dragão. Davi, Apocalipse 12, Golias, Apocalipse 17, Cordeiro, Apocalipse 12, dragão, Apocalipse 17. Percebe? 2 caminhos. De Gênesis a Apocalipse, encontramos esses 2 caminhos, e eu posso mostrar isso de várias maneiras, em várias histórias, em vários momentos, os 2 caminhos. Avançando um pouquinho mais, nós encontramos no Novo Testamento, por exemplo, o trigo e o joio. Você sabe, o trigo são as pessoas fiéis, e o joio as pessoas infiéis. Portanto, nós temos aí os 2 grupos, Apocalipse 12 e o 17. Nós temos também ovelhas e bodes, representando os 2 caminhos, e assim sucessivamente. Mas vamos agora destacar algumas coisinhas menores e ao mesmo tempo importantes, desses 2 caminhos de Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Algumas coisas chamam muito a nossa atenção. Jesus disse uma vez assim, vocês não podem servir a 2 senhores. Lembra dessa citação de Jesus? Vocês não podem servir a 2 senhores. Ou vocês vão servir um ou vão servir o outro. E nós sabemos que é impossível servir a 2 senhores. Assim como não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É impossível. Só que tem gente que tenta servir a 2 senhores. Tem gente que tenta agradar a Deus e agradar o inimigo. Tem gente que tenta botar um pé na igreja e um pé no mundo. Ele tenta servir a 2 senhores e não consegue fazer isso.
Por isso a pessoa sofre muito. Pois é, essa tentativa de servir a dois senhores, de agradar a dois e de viver uma vida dupla, e ter até uma dupla personalidade, esse é um problema seríssimo, grave, que vem, sabe de onde? Eu vou lhe mostrar de onde é que vem. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 13. Veja o que diz Apocalipse 13 sobre esse assunto, tão sério, tão grave e tão importante também. 13, verso 11. Atenção, você que acompanha essa pregação pela internet, ou pela TV, ou quem sabe acompanha isso num pequeno grupo. E não importa onde você está agora, o que importa é que você está estudando a Bíblia com a gente. Apocalipse 13, verso 11, diz assim: Vi ainda outra besta emergir